Dores nas costas e problemas de coluna. Essa é uma das doenças que a gente mais trata no consultório no nosso dia a dia. E um dos tratamentos que a gente prescreve para os pacientes é justamente a atividade física. E aí vem sempre a dúvida: doutor, ok, mas qual é a melhor atividade que eu posso fazer para a minha coluna? Quer saber a resposta? Quer descobrir um pouco mais sobre o assunto? Fica com a gente até o final. Sejam muito bem-vindos a mais um Doutor Ulisses Responde, o local onde nós selecionamos as melhores perguntas que vocês nos enviam nas nossas redes sociais, tanto lá pelo Instagram quanto aqui pelos comentários do YouTube. Quer ter a chance de ter um vídeo mais longo aqui respondendo a sua pergunta? Não deixe de mandar aqui o seu comentário nesse vídeo ou lá no Instagram, tá bom? E a pergunta, o que a gente vai responder nesse vídeo aqui hoje é: Doutor Ulisses, tenho um problema na minha coluna e preciso fazer atividade física, porém não sei qual é a melhor para mim. O senhor poderia me dar alguma dica? Bom, pessoal, é inegável que uma das principais formas da gente tratar os problemas de coluna é justamente com atividade física. E é importantíssimo vocês terem algumas informações na hora de escolher a atividade que você quer fazer. Então, nesse vídeo, nós vamos justamente descobrir o que você tem que levar em conta na hora de escolher a atividade que vai beneficiar a sua coluna. Mas antes de conversar sobre atividade física e tudo que envolve, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o tratamento, como funciona o tratamento das doenças de coluna. Vamos conversar aqui principalmente sobre as famosas dores de coluna e hérnias de disco. Basicamente, gente, a grande maioria das dores que a gente sente nas nossas costas, ela vem principalmente de fatores inflamatórios, tá bom? Por isso que inicialmente os pacientes são tratados com medicamentos anti-inflamatórios, onde a função é nós tirarmos aquela inflamação que está causando a dor. É lógico que a causa dessa inflamação ela é muito variável, tá, gente? Ela pode ir desde você ter dado um mau jeito fazendo alguma atividade, até mesmo hérnias de disco inflamadas, ou até mesmo fraturas ou alterações articulares. Enfim, nesse vídeo a gente não vai entrar exatamente nesse assunto, tá bom? Porque o foco é outro. Mas a gente pode dedicar um vídeo sobre isso se vocês quiserem. Deixa aqui nos comentários. E voltando aqui para o nosso vídeo, como eu estava falando para vocês, a grande maioria das dores que nós sentimos, elas são de origem inflamatórias, que podem vir tanto dos músculos, quanto das hérnias, quanto das articulações. E por isso que, inicialmente, o tratamento que nós prescrevemos, ele é baseado em anti-inflamação, com medicamentos, que podem ser anti-inflamatórios, corticoides e analgésicos também. E em alguns casos, pode ser necessário nós também entrarmos com fisioterapia, acupuntura. E a função desse tratamento inicial que nós fazemos para o paciente é justamente diminuirmos a inflamação para, a partir daí, melhorar a dor e o paciente poder viver normalmente. Contudo, gente, uma coisa importantíssima é que se a sua coluna inflamou uma vez, por qualquer motivo que seja, ela tem uma maior chance de inflamar de novo. E é por isso que nós, neurocirurgiões, consideramos que pacientes com dores na coluna precisam de tratamento de longo prazo. Ou seja, dificilmente você vai fazer um tratamento e nunca mais vai visitar seu médico. Claro que não. Muito provavelmente você vai precisar fazer um tratamento inicial e dar sequência a ele. Então, basicamente, nós dividimos o tratamento das dores na coluna em dois tipos, tá bom? Os casos agudos ou os casos inflamados, ok? E também os casos onde nós já conseguimos um bom controle e nós queremos perpetuar a melhora. Então, inicialmente, quando o paciente está com a coluna inflamada, o tratamento é com anti-inflamação, como eu estava falando para vocês, remédio, fisioterapia, acupuntura. Uma vez resolvida a inflamação, o paciente tendo a melhora, aí nós entramos numa segunda fase, onde o objetivo é evitar que o paciente tenha aquela inflamação ou que ele desenvolva outros problemas de coluna. E um dos principais pilares para nós fazermos esse tipo de tratamento é justamente a atividade física. E é claro que muitos pacientes têm dúvidas sobre qual é a melhor atividade para o problema de coluna que ele tem. É claro que nós temos algumas atividades que são as nossas preferidas, os nossos xodozinhos. Mas eu vou dar aqui para vocês a principal lição para qual é a melhor atividade física que você pode fazer. E sabe qual é? Aquela que você gosta. Exatamente, gente, aquela que você gosta, aquela que você ama,
Afinal de contas, mais importante do que a atividade em si que você vai fazer é justamente o como você vai fazer e o quanto você vai fazer. Ou seja, a regularidade é mais importante do que a própria atividade às vezes. Não adianta nada eu falar para você fazer uma atividade que eu acho extremamente interessante para sua coluna, mas você não gostar. Do que vai adiantar? Você vai fazer talvez contra gosto, ou você vai fazer de uma forma que não gosta, ou talvez você nem consiga fazer esse tratamento no longo prazo. Portanto, sempre que o paciente me pergunta, Dr. Ulisses, qual o melhor exercício que você acredita que eu possa fazer? A primeira coisa que eu pergunto é, qual você gosta? E os pacientes têm várias respostas, que variam desde, doutor, olha, eu gosto de caminhar, eu gosto de fazer musculação, eu gosto de dança. Todas essas atividades são benéficas e são extremamente importantes para a nossa coluna. E se você tiver a capacidade de manter essas atividades por um longo período com uma boa frequência, gente, é isso que sua coluna precisa. Mas mesmo assim, existem algumas atividades que são melhores do que outras? E a resposta é que, sensivelmente, sim. Basicamente, algumas das atividades físicas que a gente, como médico, tem maior interesse dos pacientes fazerem é justamente aquelas em que nós conseguimos fazer o fortalecimento do corpo sem ter a sobrecarga sobre as articulações. Nossa, doutor Liz, agora você falou. Rapaz, tá muito próximo a grego. E calma, gente, calma, não tem nada de grego não, é super fácil de entender. Só para poder dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a musculação, ela é uma atividade onde a gente põe sobrecarga, ou seja, você coloca peso a mais para fortalecer as suas articulações e a sua musculatura. A musculação é uma boa atividade para a coluna? E a resposta é que sim, gente. Excelente! Contudo, também é uma das que você precisa ter maior cuidado quando você for fazer. Por quê? Porque é a mais fácil de você se machucar se você fizer um exercício de forma inadequada. Agora, o que eu quero dizer com vocês sobre fazer atividades em que você não cause a sobrecarga sobre as articulações e sobre a musculatura? É justamente as atividades como natação, hidroginástica, pilates e a atividade que eu pratico, que é calistenia. Mas a gente já vai entrar em calistenia por aqui. Então, basicamente, gente, nessas atividades como a natação, hidroginástica e também o pilates, a ideia é você fazer o fortalecimento do seu corpo sem ter a sobrecarga de peso. Isso evita que você tenha lesões graves na coluna se você fizer algum movimento inadequado. É claro que você tem que ser supervisionado em qualquer que seja a atividade que você está realizando. E apesar dessas 3 atividades serem as minhas favoritas para os pacientes que têm problema na coluna, o que a gente sempre objetiva é que o paciente, no final das contas, possa passar de atividades mais tranquilas ou atividades com menor carga para atividades com maior carga progressivamente. Então, por vezes, nós começamos com os pacientes com problemas de coluna fazendo natação, hidro, pilates e conforme vai passando o tempo, a gente vai adicionando outras atividades, como, por exemplo, a musculação. Inclusive, gente, eu tenho uma história muito interessante de um paciente que a atividade física favorita dele era justamente bicicleta. E para quem tem dor nas costas, sabe que às vezes as atividades com bicicleta, moto, elas podem causar piora da dor, porque todo o contato, todo o impacto que acontece na bicicleta ou na moto, ela vai quase que direto na sua coluna. Então isso gera muita dor nesses pacientes. Contudo, esse paciente tinha um verdadeiro amor por fazer ciclismo, gente. Ele, inclusive, pegava a bicicleta e andava, aqui para cidades próximas a São Paulo para poder fazer visitas. Então, era uma coisa que ele verdadeiramente amava. E ele me procurou justamente porque ele falava assim, doutor, sempre que eu ando de bicicleta, no final de semana que eu ando, depois eu fico sem caminhar. E o que eu gostaria, doutor, é de fazer um tratamento para que eu pudesse manter essa minha atividade. Uma vez que ele falou isso pra gente, nós fizemos exames na coluna dele, vimos que tinha alguns pontos inflamados, que nós fizemos o tratamento com medicamentos, fisioterapia, também um pouco de acupuntura. Ele melhorou das inflamações e a partir daí nós começamos um trabalho de fortalecimento da coluna. Inicialmente com pilates, depois com academia, até que ele conseguiu fazer o ciclismo sem nenhuma dor na coluna. Então esse é o nosso objetivo, fazer com que o paciente possa fazer a atividade que ele desejar
com toda segurança. E eu queria falar agora para vocês sobre qual é a atividade que eu pratico, porque às vezes o paciente pergunta, doutor Luiz, qual é a atividade que você pratica? E a atividade que eu pratico, o nome dela é calistenia, tá bom? E nada mais é do que usar justamente aquilo que eu falei para vocês, conseguir fazer o fortalecimento do corpo sem a sobrecarga de peso, tá bom? E é muito interessante a filosofia da calistenia, porque basicamente nós utilizamos apenas o peso do nosso próprio corpo, mas que com pequenas mudanças na forma com que se faz o exercício, esse exercício vai ficando cada vez mais difícil. O que eu gosto mais da calistenia, gente, é que além de fazer o fortalecimento, nós também conseguimos ganhar habilidades, como por exemplo, você ficar plantando bananeira, você fazer a prancha sem colocar os pés no chão, eu não faço ainda. Você fazer, por exemplo, atividades que você olha e fala, rapaz, não existe gravidade não? Mas enfim, eu não quero que todo mundo faça a mesma atividade que eu, mas a minha principal atividade física usa justamente os princípios do tratamento para mantermos a coluna saudável. Então, recapitulando aqui sobre tudo que nós conversamos no nosso vídeo, então o mais importante, inicialmente, é saber em que fase da doença você está da sua dor nas costas. Se é uma fase que está inflamada e você tem que desinflamar antes de fazer a atividade física, ou se você já desinflamou e agora é hora de fazer o fortalecimento. Uma vez definido que é hora de fazer o fortalecimento, chegou a hora da gente escolher qual é a melhor atividade física para o seu caso. Jamais se esqueçam que a melhor atividade é aquela que você ama fazer, porque melhor do que a atividade é a sua assiduidade e a sua frequência nela. Então, quanto mais você gostar da atividade, melhor para você e para o seu corpo. Minhas atividades preferidas são aquelas que você consegue fazer o fortalecimento sem ter a sobrecarga. Contudo, em alguns casos, pode ser necessário nós fazermos algumas pequenas sobrecargas para termos melhores resultados. E uma das coisas que eu mais amo na calistenia e que eu comecei a praticar justamente naquele período que a gente não podia sair de casa, era que você só precisa basicamente de um chão e uma barra. Isso você compra baratinho em vários e-commerces por aí. Então, gente, para de dar desculpa, escolhe uma atividade e vai fazer, sempre com supervisão de um profissional para que você tenha melhores resultados. E jamais se esqueça, uma vez com problema na coluna, você precisa de segmento durante toda a sua vida, para evitarmos que no futuro isso piore e você precise eventualmente de algum tratamento um pouco mais invasivo. Não sabe em que fase da sua coluna você está? Não deixe de visitar um neurocirurgião para te ajudar com isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, não esquece de compartilhar com aqueles que estão também com a mesma dúvida que você e que podem se beneficiar desse vídeo. Se inscreva no nosso canal e se você quer que eu tire a sua dúvida aqui, que há um vídeo só para você, escreve aqui nos nossos comentários a sua dúvida. Pode ser que ela vire um vídeo aqui do nosso canal, tá bom? Um forte abraço para vocês, cuidem bem da coluna, do cérebro de vocês, por que não? Um forte abraço, um beijo e nos vemos em breve.